Antes de começar, deixa eu te contar uma coisa. Essa não é só uma história sobre dinheiro. É sobre caráter, olhar humano e aquilo que a gente faz quando acha que ninguém está vendo. Hoje você vai ouvir a história de um homem extremamente rico, dono de uma grande empresa que decidiu fazer algo inesperado. Ele se disfarçou de mendigo e entrou na própria empresa como se não fosse ninguém. No meio dessa história, eu quero te perguntar uma coisa simples, mas importante. De qual cidade ou país você está assistindo essa história agora? Escreve aí nos comentários porque eu faço questão de ler. O que aconteceu dentro daquela empresa? As reações, as palavras ditas e as atitudes reveladas vão te emocionar profundamente. Então respira fundo. Vem comigo. E escuta essa história até o fim. O nome dele era Augusto Vasconcelos. Para o mundo, Augusto era apenas mais um nome em revistas de negócios. Para o mercado, um empresário respeitado. Para os números, um milionário. Mas dentro daquela empresa, quase ninguém conhecia seu rosto. Augusto nunca gostou de holofotes. Não aparecia em eventos, não dava entrevistas, não circulava pelos corredores. Ele acreditava que liderança não precisava de palco. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Augusto acordou mais cedo do que o normal. Sentou-se na beira da cama em silêncio, olhando para as próprias mãos. Será que eu criei uma empresa? Ou só um prédio cheio de cargos? Murmurou para si mesmo. Nos últimos meses, relatórios não mostravam problemas financeiros. Mas cartas anônimas, comentários soltos e um incômodo no peito diziam outra coisa. Frieza, distância, desumanização. Foi ali, naquele silêncio, que nasceu a decisão. Horas depois, Augusto estava diante de um espelho simples em um quarto alugado longe do centro. Roupas gastas, sapatos velhos, barba por fazer, um boné surrado. Ele se olhou e quase não se reconheceu. Hoje ninguém vai me chamar de senhor. Hoje, eu vou ser invisível. Respirou fundo. Pegou um saco plástico com alguns papéis dentro. E saiu. O prédio era imponente. Vidros espelhados, portas giratórias, ar-condicionado gelado. O mesmo prédio que ele mandou construir. Agora parecia um mundo onde ele não pertencia. Augusto entrou devagar. O segurança da porta franziu o rosto. Ei, ei. O senhor não pode ficar aqui. Augusto levantou os olhos com voz baixa. Bom dia. Eu só queria falar com alguém do administrativo. O segurança suspirou impaciente. Aqui não é lugar para pedir coisa não. Pessoas passavam ao lado. Algumas fingiam não ver. Outras desviavam o olhar. Augusto sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era surpresa. No saguão, uma funcionária do RH passou apressada. Augusto tentou falar. Ah, moça, com licença. Ela nem parou. Um estagiário cochichou com outro. E sempre aparece um desses por aqui. Augusto ouviu e baixou a cabeça. Ali naquele instante, ele entendeu algo que nenhum balanço financeiro mostrava. A forma como alguém é tratado quando parece não ter nada. Quando tudo parecia frio demais, uma mulher da limpeza parou. Ela segurava um carrinho com produtos. O senhor está bem? Perguntou com voz mansa. Augusto levantou os olhos, surpreso. Estou. Só preciso de um copo d'água. Ela olhou ao redor. Viu os olhares, o clima, e mesmo assim respondeu. Espera aqui, já volto. Ela voltou, com água e um sorriso simples. Augusto segurou o copo com as mãos trêmulas. Obrigado. Ela respondeu algo que ele nunca esqueceu. Mas aqui dentro todo mundo é gente. Augusto tomou a água em silêncio, observando, sentindo, anotando cada olhar, cada palavra, cada ausência. Aquele era só o começo, porque nos próximos minutos, ele não iria apenas observar, ele iria testar limites, colocar valores à prova e descobrir quem aquelas pessoas realmente eram quando achavam que ninguém importante estava olhando. E talvez descobrir também quem ele mesmo havia se tornado. Augusto ainda segurava o copo d'água quando a moça da limpeza voltou a passar com o carrinho. Se o senhor precisar sentar um pouco, ali no canto tem uma cadeira. Obrigado. Qual é o seu nome? Rita. Ela sorriu. Trabalho aqui faz 8 anos. 8 anos. O dono da empresa nunca tinha ouvido falar dela. Augusto sentiu um nó na garganta. Você gosta de trabalhar aqui, Rita? Ela deu de ombros, mas com dignidade. Gosto sim. Trabalho é trabalho, né? E enquanto eu puder ajudar alguém no meio do caminho, já vale. Aquela frase ficou ecoando dentro dele. Enquanto conversavam, 2 supervisores passaram. Um deles fez careta. Rita,
Você não pode ficar dando atenção para qualquer um que aparece aí não, depois vira bagunça. Ela abaixou os olhos. Desculpa, Sr. Paulo. Augusto observou tudo em silêncio. A forma como ele falou. "Ô Tom." A superioridade desnecessária. Não era sobre regras. Era sobre como se fala com alguém. Paulo olhou para Augusto. "O senhor precisa se retirar. Isso aqui é empresa séria." Augusto respondeu com calma. "Eu só queria uma oportunidade de falar com alguém do setor de empregos." O outro supervisor riu de canto. "Aqui não é abrigo, amigo." E saíram andando. Augusto decidiu andar pelo prédio. Queria sentir o ambiente. Quando entrou no elevador de serviço, um rapaz segurou a porta antes que ela fechasse. "Entra, tio." Era jovem, crachá simples, mochila nas costas. "Obrigado." "Primeiro dia procurando emprego?" "Ou mais ou menos isso." O rapaz estendeu a mão. "Eu sou o Diego, sou do TI. Mas também já precisei pedir oportunidade assim, não é fácil não." Augusto apertou a mão dele. "Você foi bem tratado quando veio?" Diego soltou um riso curto. "Nem um pouco. Mas uma moça da recepção me deu um copo d'água e disse para eu não desistir. Às vezes é só isso que salva o dia da gente." Outro nó na garganta de Augusto. Pequenos gestos. Sempre eles. No terceiro andar, Augusto encontrou uma pequena sala onde candidatos aguardavam entrevistas. Sentou no canto. Uma mulher bem vestida entrou, olhou para ele e cochichou com a recepcionista. "Vocês deixam qualquer um subir agora?" A recepcionista pareceu sem graça. "Ele disse que veio procurar vaga." A mulher respondeu baixo, mas audível. "Pelo jeito, precisa é de banho, não de emprego." Algumas pessoas riram. Augusto ficou quieto. Mas por dentro, algo doía. Não era a roupa. Era o julgamento instantâneo. Minutos depois, um recrutador chamou nomes. E Camila Souza. Rodrigo Lima. Olhou para Augusto. Fez uma pausa. "O senhor está na lista?" "Não. Mas eu queria muito uma chance de conversar." O recrutador suspirou. "Sem cadastro, sem currículo, sem chance, próximo." A porta fechou. Augusto ficou do lado de fora, sozinho. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu na pele o peso de ser ignorado. Quando já estava se levantando para ir embora, Rita apareceu de novo. "O senhor conseguiu falar com alguém?" Ele balançou a cabeça. Ela pensou por um segundo. Olhou para os lados. E fez algo que ninguém tinha feito até agora. Sentou ao lado dele. "Olha, eu não tenho estudo, não tenho cargo, mas sei reconhecer quando alguém está precisando ser ouvido." Augusto engoliu seco. "Por que você se importa?" Ela deu um sorriso cansado. "Porque um dia ninguém se importou comigo e doeu demais." Silêncio. O barulho distante de teclados, telefones, passos apressados e dois seres humanos sentados lado a lado no meio de uma empresa milionária, tendo a conversa mais sincera daquele prédio inteiro. Augusto saiu do prédio horas depois. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém ofereceu ajuda formal. Ninguém viu valor nele. Ninguém, exceto duas pessoas, Rita e Diego. No carro, já longe dali, ele tirou o boné, passou a mão no rosto e deixou uma lágrima cair. "Eu construí uma empresa de sucesso." Mas será que construí um lugar humano? Na manhã seguinte, ele voltaria. Mas não como mendigo. Voltaria como o homem que podia mudar tudo. E alguns iriam tremer ao descobrir quem ele realmente era. O sol mal tinha nascido quando um carro preto, elegante e silencioso parou em frente à empresa. Mas dessa vez, quem desceu não era o mendigo de roupas gastas. Era Augusto Vasconcelos, terno bem cortado, relógio discreto, postura firme. O mesmo homem. Só que agora, visível, os seguranças endireitaram a coluna na hora. "Bom dia, senhor Augusto." Ele apenas assentiu com a cabeça. Por dentro, o coração estava pesado. Ele não tinha voltado para ser aplaudido. Tinha voltado para encarar a verdade. Às 9h em ponto, um e-mail urgente disparou para todos os gestores. Reunião obrigatória no auditório. Presença imediata. Supervisores, coordenadores e gerentes foram se acomodando, curiosos. Paulo, o supervisor arrogante do dia anterior, cochichou. "Deve ser sobre metas. Tomara que não inventem mais cobrança." As luzes diminuíram. E então, Augusto entrou. O silêncio foi instantâneo. Alguns nunca tinham visto o dono pessoalmente. Outros só o conheciam por fotos antigas. Mas Paulo ficou pálido, porque ele reconheceu o mendigo da recepção. Augusto pegou o microfone. A voz era calma, mas firme. "Ontem eu estive aqui, mas não como dono. Estive como alguém que precisava de ajuda.
Olhares confusos. Usei roupa simples, pedi informação, pedi oportunidade, pedi respeito. O auditório ficou imóvel. E descobri coisas que nenhum relatório mostra. Nenhum gráfico revela. Nenhum lucro compensa. Ele olhou diretamente para Paulo. Descobri como tratamos quem parece não ter valor. Paulo começou a suar. O telão acendeu. Câmeras internas mostraram cenas do dia anterior. Paulo dizendo: "Aqui não é abrigo, amigo." A mulher cochichando na recepção: "Precisa é de banho, não de emprego." Risadinhas. Desdém. Indiferença. O peso da vergonha se espalhou pelo auditório. Augusto respirou fundo. Mas também encontrei luz. Outra imagem apareceu. Rita oferecendo água, sentando ao lado dele, conversando com respeito. Depois Diego no elevador. Às vezes é só isso que salva o dia da gente. O silêncio agora era diferente. Era um silêncio que fazia pensar. Uma empresa não é feita só de metas, é feita de gente. A voz dele embargou levemente. Eu posso comprar prédios, posso investir milhões, mas não posso comprar caráter, nem empatia. Ele fez uma pausa longa. Se alguém entra aqui precisando de ajuda e sai se sentindo menor, então nós falhamos. E quando a gente falha como ser humano, o lucro vira vergonha. Alguns abaixaram a cabeça. Outros estavam com os olhos marejados. Augusto chamou o RH ao palco. A partir de hoje teremos um programa obrigatório de formação humana. Atendimento, empatia, respeito. Todos, sem exceção. Virou-se para Paulo. E você não está sendo demitido. Paulo pareceu aliviado por um segundo. Está sendo convidado a aprender. Porque punir é fácil, transformar é mais difícil, e é isso que eu quero construir aqui. O auditório prendeu a respiração. Aquilo não era vingança, era mudança. Agora quero chamar duas pessoas. Rita entrou sem entender nada. Uniforme simples, olhos arregalados. Depois Diego. Esses dois me deram algo que essa empresa quase perdeu: humanidade. Augusto virou-se para eles. Rita, a partir de hoje você não é só da limpeza. Você vai integrar a equipe de acolhimento de novos funcionários. Porque ninguém entende mais de respeito do que quem já sofreu desrespeito. Rita começou a chorar. Seu Diego. Você vai participar do nosso novo programa de mentoria para jovens da comunidade. Sua história vai inspirar muita gente. Diego levou a mão ao rosto emocionado. Augusto olhou para todos mais uma vez. Eu me disfarcei de invisível e descobri quem realmente enxerga. O auditório aplaudiu, mas não era um aplauso de obrigação. Era um aplauso de consciência. Naquele dia, a empresa não cresceu em números. Cresceu em alma. E Augusto sabia. A verdadeira mudança ainda estava só começando. Depois da reunião, ninguém voltou para a mesa do mesmo jeito. Os corredores antes barulhentos de conversas vazias estavam silenciosos, pensativos. Gente olhando para o chão, outros limpando discretamente os olhos. Não era medo de demissão. Era algo mais forte. Era a consciência pesando. Paulo ficou sentado na cadeira por longos minutos depois que o auditório esvaziou. A cabeça girava. Ele lembrava do próprio pai, pedreiro, das vezes em que viu o pai ser tratado como invisível. E agora? Ele tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que um dia machucou sua família. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e foi até a sala de Augusto. Bateu na porta. Entra. Paulo entrou cabisbaixo. Senhor Augusto, eu não reconheci o senhor. Mas isso não importa. O que importa é que eu não reconheci o senhor como ser humano. Silêncio. Eu fui arrogante. Fui frio. E não foi só com o senhor. Foi com muita gente. A voz falhou. Se o senhor ainda achar que eu mereço ficar, eu quero aprender. De verdade. Augusto o observou por alguns segundos. Não com raiva, mas com firmeza. Errar é humano, Paulo. Persistir no erro é escolha. A partir de hoje, sua escolha vai mostrar quem você realmente é. Paulo assentiu, emocionado. Naquele momento, ele não estava salvando o emprego. Estava tentando salvar quem ele tinha se tornado. Rita saiu da empresa naquele dia segurando um envelope. Não era só o novo cargo. Era uma carta escrita à mão por Augusto. Você me lembrou que dignidade não tem uniforme. Obrigado por me ajudar a acreditar nas pessoas de novo. Ela chorou no ônibus. Chegando em casa, mostrou a carta para a filha de 12 anos. A menina abraçou a mãe forte. Eu sempre soube que você era importante, mãe. Rita sorriu entre lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o mundo tinha visto o valor que sempre carregou por dentro. Diego ficou sentado na calçada depois do trabalho, olhando o movimento da rua.
Ele lembrava de quando quase desistiu da escola, de quando ouviu que gente como ele não chega longe. Mas ali estava ele, reconhecido, ouvido, respeitado. O celular vibrou. Mensagem de Augusto. Você disse no elevador que palavras salvam o dia. Hoje as suas salvaram uma empresa. Diego sorriu olhando para o céu. Talvez o mundo não fosse tão fechado quanto ele achava. Nos dias seguintes, algo diferente pairava no ar. A recepção ganhou uma placa. Aqui toda pessoa é bem-vinda. Treinamentos começaram. Conversas sinceras surgiram. Funcionários passaram a se apresentar pelo nome aos visitantes. Pequenos gestos, grandes mudanças. E Paulo, ele era sempre o primeiro a chegar nos treinamentos. O primeiro a ouvir. O primeiro a pedir desculpas quando errava. Não por obrigação, mas porque tinha aprendido a lição mais difícil. Respeito não é cargo, é caráter. Uma semana depois, Augusto apareceu novamente na recepção. Sem terno, sem disfarce. Roupas simples, mas limpas. Ele entrou e foi atendido por uma funcionária nova. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo, posso ajudar? Ele sorriu. Só estou conferindo se o lugar continua humano. Ela sorriu de volta. Aqui a gente tenta, viu, todo dia. Augusto saiu dali com o coração leve. Não era perfeito, mas estava melhor. Muito melhor. Naquela noite, Augusto olhou a cidade da janela do seu apartamento. Prédios iluminados. Milhares de pessoas correndo atrás de sonhos. Ele pensou: ser rico é fácil quando se tem dinheiro. Difícil é ser rico de humanidade. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua empresa não era só um negócio. Era um lugar onde pessoas podiam crescer sem deixar o coração para trás. Mas ainda faltava algo que ele só descobriria muito em breve. O prédio ainda estava iluminado quando quase todos já tinham ido embora. Augusto caminhava devagar pelos corredores vazios da própria empresa. Mas dessa vez sem disfarce. E sem peso no coração. Ele passou pela recepção. Lembrou do primeiro dia ali sentado no chão ignorado, tratado como um incômodo. Agora viu um mural novo na parede, fotos de funcionários, sorrisos reais, e uma frase escrita no topo. Aqui ninguém é invisível. Ele parou, respirou fundo, os olhos marejaram. Era isso. Era só isso que eu queria. Na manhã seguinte, Augusto convocou todos para mais uma reunião, mas dessa vez o clima era diferente. Ninguém estava com medo. Estavam curiosos. Ele subiu ao palco segurando apenas um papel pequeno nas mãos. Hoje eu não vim falar de erros, vim falar de futuro. Silêncio total. Eu construí essa empresa com números. Mas vocês reconstruíram ela com humanidade. Alguns funcionários abaixaram a cabeça emocionados. Por isso, a partir de hoje, uma parte dos lucros da empresa será dividida entre os funcionários. Todos, do estagiário à limpeza. O auditório explodiu em murmúrios. Gente se olhando sem acreditar. Rita levou a mão à boca. Paulo fechou os olhos respirando fundo. Diego ficou parado, em choque. Porque uma empresa só cresce de verdade quando ninguém precisa pisar em ninguém para subir. Aplausos começaram. Primeiro tímidos, depois fortes, depois de pé. Depois da reunião, Augusto chamou 3 pessoas na sala dele. Rita, Paulo, Diego. Eles sentaram nervosos. Augusto sorriu. Vocês 3 representam o que essa empresa pode ser. Ele olhou para Rita. Você me ensinou que respeito não depende de cargo. Depois para Diego. Você me lembrou que palavras podem salvar um dia e até uma empresa. E por último, para Paulo. E você me mostrou que reconhecer o erro é o primeiro passo para se tornar alguém melhor. Paulo abaixou os olhos emocionado. Obrigado por não desistir de mim, senhor. Augusto respondeu com calma. Eu não desisti, você decidiu mudar. Meses depois a empresa era outra. Não perfeita, mas humana. Funcionários almoçavam juntos, independente do cargo. Supervisores perguntavam como você está e realmente escutavam a resposta. A rotatividade caiu, a produtividade subiu, mas o que mais cresceu foi o respeito. E toda vez que alguém novo era contratado, ouvia a história do dia em que o dono entrou ali e ninguém soube quem ele era, mas descobriram algo muito maior. Quem eles mesmos eram e quem podiam se tornar. Às vezes a vida não testa nossa competência, ela testa o nosso coração. É fácil tratar bem quem pode nos oferecer algo. Difícil é tratar bem quem não pode nos dar nada em troca. Mas é aí, exatamente aí, que o nosso caráter aparece. Porque no fim das contas, a gente pode até enganar o mundo por um tempo,
mas nunca escapa da verdade que mora dentro da gente. E você, se alguém invisível cruzasse seu caminho hoje, como você escolheria enxergar essa pessoa?